Fala galera, quem fala com vocês é o Will. E eu sei que eu tô um tempinho sem gravar. É que aconteceram algumas coisas, né, que acabaram atrapalhando. Eu tô no Rio de Janeiro, meio que preso aqui no Rio de Janeiro, porque são alguns assuntos de trabalho que eu tô tratando. A Lorena tá lá no Paraguai, tá tudo bem com a gente, mas por enquanto eu não vou conseguir gravar coisas do Paraguai pra vocês. Por isso eu tô esse tempo sem gravar. Mas eu também não queria parar de gravar, entendeu? Então eu vou fazer alguns vídeos sobre outras coisas sem ser o Paraguai, mas eu posso tirar algumas dúvidas de vocês de lá. Muita gente tem perguntado para ela algumas coisas em relação à documentação e tudo mais. Então, se vocês tiverem alguma dúvida sobre o Paraguai, comenta aí e a gente te responde de alguma forma, tá? Mas por enquanto eu farei vídeos sobre as coisas que estão acontecendo aqui, né? Hoje eu queria falar para vocês uma coisa que eu percebo já há muito tempo, né? Que o Rio de Janeiro, né, ele é um país à parte, entendeu? Quando você pensa em Rio de Janeiro, as pessoas pensam no Rio de Janeiro, no Paraguai, né, ou pelo menos pessoas que não vieram até o Rio de Janeiro, pensam no Rio de Janeiro com praias e sol e, sabe, mulher de biquíni e tudo mais, aquelas coisas que vocês sabem, carnaval, né? Mas o Rio de Janeiro, na realidade, é um país à parte. Se você chegasse no Rio de Janeiro e tentasse separar ele do Brasil, ele se encaixaria perfeitamente numa Las Vegas desestruturada, sabe? Onde deveria existir um montão de cassino, fosse tudo liberado e, sabe, tinha que ser assim. Mas não é. De fato, o Rio de Janeiro tem muitas coisas atípicas, até mesmo na parte da periferia, que é uma parte que eu posso falar com um pouco de propriedade, já que eu cresci em uma periferia, já que os meus amigos são de periferia, já que a minha realidade é uma realidade de pessoas que tiveram dificuldades que, assim, a grande maioria da população tem na realidade, né? Mas que dentro da periferia se agrava muito. Então, uma das coisas que algumas pessoas perguntam, e eu já escutei várias vezes essa pergunta, e isso sempre fica na minha cabeça com o questionamento de o que será que essa pessoa pensa do Rio de Janeiro, é o seguinte: quando eu falo, eu moro no Rio, aí a pessoa diz assim, mas você mora na favela? Você mora perto de alguma favela? Então, para quem não mora no Rio, ou para quem só visitou a parte da Zona Sul, que são aquela parte das praias ali e rala o peito, a realidade é a seguinte: o Rio de Janeiro é uma grande favela. Não existe um lugar no Rio de Janeiro que você vá de um ponto a outro sem cruzar uma favela, sem passar em frente a uma favela, sem você ter que pelo menos entrar em um perímetrozinho que seja de favela, entendeu? Existem umas grandes vias expressas aqui, como a linha vermelha, a Avenida Brasil, a linha amarela, e quando você passa por elas, você passa por dentro de favelas, tecnicamente. A via é aqui e as favelas ficam nas laterais, sabe? Então, o Rio de Janeiro, ele é uma grande favela, sabe? A maioria da população que se concentra no centro do Rio vem do morro, sabe? Os morros são tomados, tudo é uma grande favela. E não tem nenhum problema em ser periferia ou morar na favela e tudo mais. O problema são como as coisas são vistas, entendeu? Como a pessoa enxerga, como as pessoas que não são daqui enxergam. Porque quando a pessoa pergunta se eu moro na favela, eu tenho certeza que ela quer saber que essa pergunta é mais para ela saber sobre a minha conduta do que qualquer outra coisa. Porque se eu respondo sim, eu moro na favela, provavelmente ela vai ficar tipo, caraca, esse maluco vem da favela, sabe? Tipo, melhor ficar com o pé atrás com ele. E eu sinto esse tipo essa energia, sabe? Eu sinto que é esse tipo de coisa, mas assim, não tem o que fazer. Eu vim da favela mesmo e o bagulho é doido. Uma coisa que eu também acho muito diferente é o seguinte: eu já visitei outras periferias de outros lugares, né? No Paraguai mesmo, você tem alguns
alguns bairros assim, que eles são muito periféricos, assim, eu percebo a semelhança com uma favela do Rio de Janeiro, que são aquelas casas que são muito pertinhas uma da outra, são ruas bem estreitas, é uma coisa bem assim, mas São Paulo, eu e a Lorena já fomos em alguns lugares que é bem próximo à periferia, você passa praticamente dentro da periferia, e ainda assim você não vê coisas que você vê no Rio de Janeiro. Quando acontece alguma coisa aqui no Rio, sai alguma notícia, que é sempre sobre alguma coisa de criminalidade, se você entra numa favela no Rio de Janeiro, você vê alguém armado, com certeza. Sabe? Crianças no Rio de Janeiro já viram mais pessoas armadas do que com celular, por exemplo, talvez. Sabe? Eu duvido que você more no Rio de Janeiro e nunca tenha visto alguém armado que não seja policial, tá? Uma pessoa aleatória armada na rua. Um cara ali armado passando de moto. Eu duvido que você mora no Rio de Janeiro e nunca tenha visto. Porque eu percebo que em outros estados, assim, os jovens, eles não chegam a ter certo contato, não vê tão explicitamente como aqui no Rio de Janeiro. Eu lembro que há um tempo atrás teve a notícia de um rapaz que uma ciclovia aqui do Rio de Janeiro mal construída desabou e uma pessoa morreu e ela caiu lá embaixo lá do viaduto, sei lá como é o nome do negócio, e acabou que o corpo da pessoa foi parar na areia da praia. E as filmagens mostravam a pessoa, o corpo da pessoa, e uns moleques jogando bola, assim, né? Obviamente do morro que tinha descido para jogar bola, e tava jogando bola ali perto do corpo e tal. E ficou todo mundo espantado, pensando assim, nossa, como é que esses garotos estão jogando bola perto do corpo do cara? Mano, isso pra eles é normal, entendeu? Aqui no Rio de Janeiro isso é normal, sabe? Existe uma música do Marcelo D2 com Diogo Nogueira, se eu não me engano, e um dos trechos da música diz que não se sabe ao certo quem é herói ou vilão, certo? E é exatamente assim. Então, não se sabe quem é herói ou vilão, obviamente, socialmente falando, se sabe quem é herói e vilão, mas que dentro da realidade, daqueles garotos, por exemplo, não se sabe. A polícia sobe o morro atirando nos bandidos que estão atirando na polícia e corpos caem lá e eles são crianças e veem corpos caídos todos os dias. Assim como você sai na rua, coloca um tênis e vai pro trabalho, sei lá, você bota o tênis e vai pro trabalho e vai pro colégio e pega um ônibus, ele bota o tênis e sai e passa por cima de um cadáver para poder tentar chegar até o colégio. Entendeu? Então, por isso aqueles moleques estavam jogando bola ali perto do corpo sem sabe, normal, como se fosse uma coisa natural. E eu percebo muito que nas outras periferias, pelo menos as notícias que a gente vê na TV, elas são bem diferentes. Infelizmente, o Rio de Janeiro é uma cidade que ela tem umas características, que adotou umas características de um tempo para cá, que se separa completamente do resto do país, pelo menos de boa parte que eu conheço, e isso é muito ruim, porque não é positivamente que se destaca, sabe? Sobre falar que o Rio de Janeiro está em guerra e que a violência aqui é muito alta, quando eu falo isso para algumas pessoas que são, sei lá, do Paraná, ou sei lá, eu digo isso porque algumas pessoas do Paraná dizem que o Paraguai é muito violento, eu já falei isso em outros vídeos, e eu digo que não é nada comparado, e realmente não é. Quando você está numa zona de guerra, sabe, você tem um índice de assalto de, sei lá 1%, não é nada, sabe, você não sabe, como eu digo, o Paraguai é extremamente mais tranquilo, eu me sinto muito mais seguro do que aqui no Rio de Janeiro. Quando eu digo guerra no Rio de Janeiro, guerra é guerra. Não é que é uma guerra de traficante contra policial, tiroteio. Não é guerra. A galera não entende, até mesmo os cariocas não percebem que o Rio de Janeiro hoje é igual a faixa de Gaza, é igual a Síria, é como se fosse o Iraque,
entende? Eu separei 5 imagens que são do Rio de Janeiro e que eu vou mostrar aqui em algum lugar, não sei, aqui provavelmente, que eu vou deixar um espaço, que é para vocês pararem para refletir se isso aqui não é uma cena de guerra. Então, a primeira imagem é essa aqui, tá? É a imagem do exército, né? A moça de capacete ali, né? Aparentemente é a silhueta de uma mulher e uma outra pessoa com uma outra arma, né? Um pouco mais à frente. E olha para isso, isso aqui é o exército invadindo o morro. Isso não é uma cena de guerra. Eu não estou querendo também dizer que o lado do tráfico é correto. Eu não acho isso correto. Eu não quero nem entrar nesse assunto, tá? Mas é para entender a imagem da forma que ela é. Você entende que é uma guerra de verdade, onde as pessoas estão saindo ali para trabalhar e existe uma guerra como num país que tivesse em guerra com outro país, sabe? Olha, a outra imagem é essa imagem aqui. Esse uniforme, pelo que eu entendi, é o uniforme do BOPE, novo, um uniforme diferente, que não é o preto, é um uniforme que é utilizado em áreas urbanas. Olha bem para nada contra a vestimenta também do BOPE, tipo, ok, vistam o que vocês quiserem vestir. Quando eu era militar, eu vestia o que tinha que vestir, então acabou. Mas você entende que é um cenário de guerra, sabe? São armas de guerra, porque o outro lado também tem armas de guerra, só que existem pessoas que não tem nada a ver com isso no meio. Elas estão querendo só manter o sustento da família e, sabe, a galera não percebe que é uma área de guerra. Olha essa imagem do exército subindo o morro e uma senhora encostada na parede, que pra mim ela choca tanto quanto aquela imagem do garotinho que tá chorando, sabe, tudo ensanguentado, uma imagem do menininho na Síria. Só que aqui é normal, as pessoas acham isso normal, sabe? Eu não entendo como as pessoas acham isso normal. Aqui é mais uma foto do exército, em alguma comunidade. E por último, essa foto aqui não sei se é o BOPE ou se é a PM, e eles estão apontando o fuzil na direção de umas crianças, né? Na verdade, só um está aparentemente apontando o fuzil na direção de das crianças. Os outros parecem estar apontando além das crianças. Só que repara uma coisa, as crianças, elas não parecem estar assustadas, mas é porque isso é normal. Dentro da cabeça de uma criança, isso ser uma cena normal. Eu aqui no Rio de Janeiro fui assaltado umas 5 vezes. E nessas 5 vezes, 2 ou 3 vezes foi tipo no mesmo mês. Numa dessas vezes, um rapaz que assaltou o ônibus, ele encostou a arma, o revólver, na minha nuca. A sensação do cano frio do revólver na minha nuca é uma coisa que eu não consigo descrever até hoje. Eu não tenho uma sensação pior. Assim, a sua vida tá... Sabe o Thanos? Quando ele estalou o dedo e dizimou metade da galáxia? Se você não entendeu, não tem problema. Mas entenda que a sua vida tá a um movimento de se esvair. Sabe? Só que essa guerra, ela é uma guerra que as pessoas não entendem, que ela não será finalizada aqui. Ela não vai existir um Bolsonaro, não vai existir uma lei do armamento que vai colocar arma nas mãos das pessoas e vai acabar com esse tipo de cena, entendeu? Porque essas cenas que acontecem são por coisas, e isso aqui é só reflexo de coisas que acontecem em patamares que a gente nem enxerga, sabe? Como um político com a porra do avião cheio de cocaína, como a filha de uma juíza desembargadora com um carro cheio de cocaína e não dá nada,
entendeu? E esse tipo de coisa chega até os locais de periferia, que é onde eles tentam tratar o mal, só que não vai sanar esse problema. Entenda que a guerra do tráfico e armas gera muito mais dinheiro para terceiros, para pessoas interessadas, do que se eles acabassem com ela. Entendeu? Então, eu só queria falar para vocês, só queria mostrar um pouco para vocês de como é a realidade, né, do que eu vivi aqui no Rio de Janeiro, do que eu vi, do que eu vejo e de como eu vejo as coisas aqui no Rio de Janeiro. Mas eu vou continuar fazendo uns vídeos falando sobre algumas coisas, sobre alguns assuntos daqui do Rio. De repente eu saio por aí para fazer algumas imagens, algumas coisas, se eu conseguir voltar com o celular para casa, talvez. Mas é isso, cara. Eu tô olhando aqui a imagem ainda do cara apontando o fuzil e eu não, sei lá, sabe, é um bagulho muito louco pra mim, esse tipo de coisa, sabe? Bom, então, eu vou ficando por aqui. Valeu. É isso. Fui.